boa noite, bem-vindos a mais um Ciência e Tecnologia no seu dia a dia. Estamos falando diretamente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu sou o ministro Marcos Pontes e é um prazer ter vocês aqui conosco para mais um programa dessa série cuja ideia é trazer o que nós temos na tecnologia para que você conheça e perceba que aí está ao seu redor. E sempre com um assunto interessante. E hoje nós temos um assunto muito especial que eu tenho certeza que vai chamar a atenção de muitos aí que estão nos assistindo. Nosso assunto de hoje são jogos eletrônicos e suas tecnologias. Esse é um assunto que eu tenho certeza que muita gente aí já deve ter jogado alguma coisa. Eu mesmo já fiz isso várias vezes de jogar e é uma coisa que anima, né? E você fica tentando ali passar dos níveis e etc. Mas por trás de todos esses jogos tem uma tecnologia muito grande, né? Como que funcionam e como funcionam campeonatos disso, como funcionam todas essas coisas. E para falar sobre cada um desses assuntos, hoje nós temos um convidado muito especial, que ele é fundador e presidente da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. É o Daniel Cossi, que está com a gente hoje aqui. Ele é fundador da CBDEL, né, a Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. Ele é membro fundador da World Sports Consortium, maior entidade de esportes do mundo. Ele é membro do board, vice-presidente da International, palestrante e criador de programas de esportes internacionais, criador de regulamentações, legislações do e-sports, né, esportes eletrônicos, e empresário de eventos de esportes e empreendimentos internacionais do esportes também, as cidades do esportes. Bem-vindo, Daniel, suas considerações iniciais. Obrigado, prazer, uma honra estar aqui. Antes de tudo, super-herói, né, meu? Brasileiro, sou fanático e fã de astrofísica, astronomia, cosmologia. Então, para mim é uma honra estar aqui. Olha, honra é minha, eu tenho certeza que hoje o pessoal está aí naquela expectativa, assim, como é que funciona essas coisas, né? Só para a gente começar, né? Okay. Explica um pouquinho, né, a respeito do esporte eletrônico. E às vezes o pessoal pergunta, do entretenimento normal, da diversão, o esporte eletrônico. Qual a diferença, como é que funciona isso? Tem muita realmente confusão. Você tem o jogo eletrônico e o esporte eletrônico. E eles se confundem muito por causa das palavras utilizadas lá fora. Por exemplo, games lá fora não é game de videogame. Game é jogo, pode ser de basquete, futebol. Lá fora, então, começou com e-games, que são jogos eletrônicos. Para nós, do institucional, também sou do privado, então eu entendo esses lados, o jogo eletrônico é aquilo que você faz no seu lar. É aquilo que você faz em portas fechadas. Seu filho, sua família, o seu primo, não há regulamentação. Não há regras, a não ser aquelas próprias do jogo, em que você pratica, e não há códigos. Então, você é um jogo livre, independente, para o bem ou para o mal. Você faz na sua casa ou seu filho. E o esporte eletrônico, não. Ele é institucionalizado e também privado. Então, uma desenvolvedora, quando faz ou propaga ou fomenta algo, um evento de esporte eletrônico, tem as regras e regulamentações dela. Para nós, do institucional, o esporte eletrônico é assim também. Há regras, regulamentações e códigos a serem seguidos. Por falar nisso, fala um pouquinho sobre o CBDEL, como é que funciona, como que a organização trabalha, né, e como que ajusta essas regulamentações, etc. O esporte eletrônico em si, no mundo, ele é autorregulamentado. Por que autorregulamentado? Porque há vários stakeholders, há várias partes gerindo ele. Muito em especial, os criadores de evento. Ou as publishers, que geralmente compram os desenvolvedores e são um corpo só, e há o institucional também. A CBDEL ela vem no lado institucional. Um lado não é excludente do outro, pelo contrário, né? Nós nos completamos. E como nós somos do institucional, nós nos colocamos dentro da égide do esporte, portanto dentro do sistema piramidal desportivo, internacional e nacional. Então essa é a maior diferença. E isso, logicamente, quando a gente vê um jogo, desse eletrônico hoje em dia, a qualidade da imagem, a qualidade dessa... É um modelamento aquilo ali, né? É algo impressionante quando você compara lá atrás
Eu lembro que eu treinei do início, lembra que tinha aquele, é um tipo de um ping-pong assim, né? Sim, daqui a aqui. Né? Poxa, aquilo faz tempo. Eu tenho guardado até hoje aquilo. Você tem ainda? Pô. Aliás, tem gente que guarda muito, né? Você tem, Eu sou um. Tem aqueles, o Atari. Atari, Master System. Atari, então, eu era viciado no Atari. Nossa. Atari, em 1980, fez o primeiro campeonato Space Invaders. Aham. Antes deles, em 72, foi Stanford, com Space Wars. Vem desde aquela, mas de maneira competitiva, solo. Vamos ver quem chega primeiro em tal grau ou faz tanta pontuação. Mas é desde aquela época. Pois é, aquele joguinho de atravessar do Atari. Era, gráfico do Atari. É um sapinho ali, sei lá. Eu sou da época que nem videogame tinha. Eu sou da época Bulletin Board System. Era tela preta com escrita verde. Nossa. Não tinha jogo. Depois veio o Basic. E no Basic nós começamos a fazer alguns jogos. Eu carregava o Basic nos computadores com uma fita cassete. Pô, eu ficava esperando uma rádio, a Rádio Cultura, transmitir em áudio o jogo ou um programa. Eu gravava e depois colocava no computador. E rezava para aquilo carregar. Você vê como isso aí teve uma evolução grande. Nossa. A gente está falando de que época aí, mais ou menos, isso aí? 80. 80. 80 e pouco, 90. Ou seja, é o quê? 30... TK-90X, Apple II do lançamento. Não tinha nem computador direito. A memória hoje de um celular dava um supercomputador na época. Em 40 anos, como esse negócio todo evoluiu. Demais. Então, fala um pouquinho da tecnologia que está por trás agora, dos jogos atuais, né, do que a gente tem atualmente. Em feiras internacionais, muito especial aquelas feitas na China, China Joy, quando eu sei IDE, eu tive experiências que foram quase assim de pós-mundo. Por quê? Quando você experimenta um jogo ou uma tecnologia de VR ou de AR feita com aquela primazia... explica para o pessoal o que é um VR, VR, o que é a um AR. realidade virtual. E a AR é a realidade augmentada. Tem um jogo que chama I.O. e você carrega ele no seu celular. Então ele começa a tremer e me avisa que há um inimigo aqui, por exemplo. Esse é um exemplo de AR. Eu ligo ele e a câmera vai me mostrar a imagem atual dessa sala. Só que ali tem um drone, que eu estou vendo só aqui. E você ali do outro lado guerrilhando comigo. Aí eu chamo um outro Borg que cai do céu, que eu estou vendo aqui nessa sala, mas você não. Por aí vai. Impressionante, né? Ele coloca dentro do ambiente normal elementos do jogo. E eu consigo usar isso para educação. Coloca um código de QR Code aqui. A professora pede para os alunos apontarem um celular aqui, aqui aparece um dinossauro. E ela começa a explicar da era mesozoica, paleozoica, o que for. Mas está ali. Você vê, tem uma série de aplicações. Eu vou chegar nas aplicações daqui a pouquinho. Mas eu queria explorar um pouquinho mais dessa tecnologia, né? Porque ela vem, você vê. Aqui é o VR. A gente fala de coisas a ver com o visual, né? Vamos dizer assim, com toda a capacidade de criar elementos, criar até uma realidade virtual aqui, né? Mas criar uma série de elementos. A gente fala da capacidade de áudio, que mudou muito. De controle, né? Transmissão desses dados, que muita gente joga online. Joga online. Né? Eu lembro meu filho mesmo, eu lembro que ele passava um tempão, ele gostava de jogar de madrugada. E eu via ele conversando com os outros jogadores lá. Eles faziam uma reunião, tinha uma sala de espera ali, vai, né? E aí eles se juntavam para fazer, era tipo como fosse uma guerra ali, na coisa. E tem muitos desses tipos de que existe uma certa, vamos chamar assim, uma certa tribo, né? Isso. É interessante que formam-se esses grupos, né? Como é que você vê esse desenvolvimento desses grupos e essa nova maneira de se relacionar, que acaba... O jogo ele acaba criando um elemento diferente. Quer dizer, tem rede social, que é um tipo, né? Tem o relacionamento pessoal aqui, mas tem também esse relacionamento desses grupos. Né? Sim, perfeito. São as comunidades que eles fazem hoje em dia. E o interessante de se ter isso é que você pega uma pessoa que era excluída na sala de aula, que era um nerd, só que com jogos eletrônicos ou esporte eletrônicos, ele se torna o cara da sala. Porque ali ele se descobre. E ele começa a ver que ele consegue interagir com outras pessoas online, em plataformas de comunicação, como Discord, entre outras, ou mesmo no Facebook, ou tantas outras. E começa a perceber que ele é sim alguém visível, ele tem o valor dele. Então esse é o lado bom dessas comunidades. Aumenta a autoestima. Total, ali, né? E ali você tem um futuro empreendedor, um futuro desportista eletrônico, e ele desperta para aquilo que geralmente ele estaria apagado ali. Então esse é o lado bom. Isso é interessante, eu não tinha pensado por esse ponto de vista.
tal do Avatar, né, que o pessoal Os chama. avatares, Second Life, ele Aham. foi o primeiro em fazer você imergir num mundo paralelo. O primeiro milionário no Second Life, que é um site de realidade 3D, Aham. e agora está com VR, que é a realidade virtual, fez o primeiro milionário, acho que faz uns 4, 5 anos. O que ela faz? Ela produz roupas Aham. para vestir os avatares e o pessoal compra lá dentro. Lá você tem Interessante. castelos, você tem o espaço. Eu não sabia disso. Ou seja, deixa eu entender direito aqui, Certo. então. Você tem aquela Second Life, as pessoas estão lá nesse mundo virtual Tanto chama Segunda Vida. e Second elas Life. fazem compras ali dentro, mas pagam no, Tudo. no lado de cá. Você Vamos dizer consegue ser um avatar, o Wall-E, você Aham. consegue ser um lobisomem, você consegue ser um guerreiro, você consegue ser você mesmo, ou a versão que você queria ter. E você vive aquela vida. Você tem a turma do Fantasy Games ou do Medieval, você Aham. tem os astronautas, você tem os gamers que vão fazer a parte de jogos de RPG e tantas outras. É como aquele filme, Putz, eu esqueci o nome dele, é um filme fantástico que está aí agora nos cinemas. Ele te introduz nessa vida, dessa segunda vida, no Red Player One, mas de maneira muito mais avançada, que seria usar realmente a realidade virtual, estar no ambiente de gravidade zero, que é aquele que eu já experimentei. Aham. Fantástico. É interessante porque você acaba estimulando os sentidos da pessoa real, Todos. baseado no que ela está vendo no virtual. Inclusive os da dor. O que eu experimentei, Aham. eu tinha uma roupa, um cinto de gravidade zero, um roller pad, que você Aham. consegue andar para qualquer direção sem cair. Eu corri, eu cansei, eu estava já desesperado de sair daquilo. Aham. Porque era um jogo de first person shooter, tiro de primeira pessoa. E a roupa que eu estava, ela simulava a pressão e a agulhada do tiro onde eu levava. Lógico, não com a mesma intensidade. Aham. Mas você doía. conseguia sentir ali. Ela ficava sem graça até, né? E vem cá, falando sobre essa parte emocional ligada com o jogo, eu gostei dessa parte aí, porque tem um lado positivo, né, do que aquela pessoa que é mais tímida, a pessoa que às vezes tem uma certa dificuldade de interação no mundo real, vamos chamar assim, aí dentro do jogo ele acaba tendo uma outra, Sim. assim, não é uma personalidade, mas ele acaba tendo um outro contorno de comportamento ali. E aí, durante o jogo, está tudo bem ali. E quando ele volta para cá, né? Esse é o nosso ponto. Quando ele volta para a vida, né? No cotidiano, no dia a dia, vai tomar o seu café da manhã, Isso. vai numa sala de aula. Isso, muitas vezes, é externado para aquele local. Então, aquele amiguinho dele que antes fazia um bullying com ele ali, chega para ele e fala, pô, gostei daquele vídeo, hein? Pô, joga bem pra caramba. E começa a ser respeitado até. Infelizmente, é assim. Entendi. Mas tem também um lado nocivo. Esse lado a gente tem sempre os dois lados, né? O importante é não exagerar em um. Qualquer ferramenta, ela sempre vai ter essas coisas. Uma das coisas que me preocupa como pai, né, apesar que meus filhos já estão adultos, os dois, mas eu acho que para os pais que estão assistindo a gente também tem esse senso assim, de daquilo dentro ali do jogo, algum tipo de capacidade de violência dentro do jogo, aquilo, a criança, o jovem, não querer transportar aquilo para o dia a dia aqui. Por exemplo, no jogo eu posso ser ali um guerreiro ali com uma espada, ou eu sei lutar, etc. E chegar aqui e eu querer expressar aquela mesma coisa com os amigos aqui. Tem sido feito algum tipo de trabalho junto com psicólogos, por exemplo, para isso interferir na maneira de como o jogo é feito ou essas relações entre os jovens e o ambiente virtual? Muito aí, pelo menos por parte da confederação. E aí que o lado institucional, ele atua. Quando você fala de uma desenvolvedora do jogo, ela está certíssima em desenvolver o jogo e vender. Ela é feita para aquilo. Ela é uma empresa, ela tem que ter o retorno de investimento. Tem que vender. Às vezes o foco dela pode não ser na integridade de quem joga, mas muitas agora têm. Estão de parabéns. Mas não é a atividade fim dela. O que ela faz? O óbvio, ela pega na caixinha e coloca a idade de 16. É o papai que tem que olhar aquilo. Eu sou pai, a minha esposa tinha time de esporte eletrônico. Olha só, junto com a minha filha, imagina, a esposa sua. E às vezes tem uma toxicidade. Qual é o perigo? De usar o videogame, o celular como babá, o educador. Não é. Né? Família educa, escola ensina, e a gente tem que ter isso em mente. Tem que saber
como separar as coisas. Então, na confederação, na CBDEL em especial, nós temos comissão de educação, comissão de desenvolvimento social, comissão de atletas, e não são pessoas ou só nomes. Nós temos nomes ícones, como Lamartine da Costa, que é um ícone da educação física e um educador fantástico da UERJ, conosco presidindo, já foi do Comitê Científico, do Comitê Olímpico Internacional. Outras pessoas que vêm dessas áreas fazendo esses estudos conosco. Temos um núcleo de excelência em saúde e performance. São pessoas atuantes no esporte hoje em dia. Nutricionistas, psicólogos, fisiologistas, neurologistas, nós temos. E temos na internacional, na UESCO. Esse mesmo gabarito, essas mesmas pessoas fazendo isso, só que a nível mundial. Como que, você falou um pouquinho sobre isso, mas é tipo assim, uma orientação para os pais com relação à observação do comportamento do filho ou da filha, né, com relação a jogos eletrônicos. Que, como a gente falou, tem sempre tem um lado bom, que a gente vai falar um pouco desse negócio também, dessas outras aplicações, e tem um lado ali que, de repente, pode causar algum tipo de influência se a criança não tiver ou não tiver preparada, não ter a maturidade suficiente para perceber que lá é um jogo, a vida está aqui diferente. Pois é. Né? Qual seria a dica aí para os pais que pensarem a observar nos filhos? Isso aí. Eu vou falar, parece que é o óbvio, mas o óbvio realmente o mais vezes simples é o óbvio. Não percebem o óbvio. Educar. O que é educar? Estar com seu filho, falar com seu filho, ver o que ele faz. Como é que pode, na minha casa, isso dar certo? Eu tenho 2 filhas, mais um filho. Então são 3. Né? São 3 computadores, são 3 PlayStation 4. Fora do meu esposo e o meu. Todos nós jogamos juntos. Eu sei o que acontece com todos. E nem por isso, presido uma confederação nacional de esporte eletrônico, uma internacional. A minha filha é a primeira árbitra de esporte eletrônico do mundo. E nem por isso ninguém é viciado nisso. Eu não fico 8 horas na frente, nem eles jogando. Participação. Né? Participação ativa. Ver, entender, compreender. Mas guiar e participar, estar ali. Esse jogo não é para mim, não tem idade. Senta ali. Isso que eu ia perguntar. Eu vejo assim que os jogos hoje em dia, com a sofisticação, né, toda de eletrônica, a sofisticação de imagens e o próprio jogo, a sofisticação do conteúdo, né, do jogo, vamos dizer assim, você tem pessoas de todas as idades. Exatamente. Né? Para todos os gostos. Há jogos que eu pratico, que eu tenho em casa, que eu fico ali, aí sim, 4 horas, como o Skyrim, que é um jogo de mundo aberto. Então eu vou ali, desvendo, desbravo, o mundo aberto, eu vou onde quero, faço o que quero, interajo com o cenário, é incrível aquilo. E quando você vai ver, passou 5, 6 horas. E você tem também os... Você apareceu uma senhora ali de uns, sei lá, uma boa idade. Tá vendo? E ela está facilmente jogando aquilo no PlayStation 4 e não tem nada demais. É a forma que você faz isso, é a maneira que você conduz, sempre. Independente do que seja. Lógico que tem alguns que você não vai deixar filhos seus utilizarem. Não tem nem como você cogitar. Muita gente bate na tecla, mas aquele jogo tem tiro. Tudo bem, aquele jogo tem tiro. Quem está jogando? O meu filho. Quantos anos ele tem? 12. Por quê? Porque ele vai lá e joga. Mas quem comprou? Ele não tem cartão de crédito. No jogo que você leu aqui na caixa, 18, li. Não deixa. Então por que ele está jogando? Exato. A culpa não é da desenvolvedora, a culpa não é de quem faz o evento, não é da televisão. É papai, é mamãe que tem ali. E os jogos, eles vão... Para onde você acha que vão esses jogos? Porque, tipo assim, a gente começou mostrando aqui um jogo do Atari, né, antigo, e eles vieram evoluindo nas imagens, evoluindo nos periféricos, eu não sei como é que chamam esses acessórios, né, que acompanham, né, o jogo. Para onde você acha que vai essa direção, né, do desenvolvimento de jogos? Vamos supor daqui a 20 anos. Porque se em 40 anos eles desenvolveram de lá para cá, considerando uma curva exponencial aqui de crescimento, 20 anos vai significar uma mudança provavelmente maior do que esses 40. Sim. Pelo menos umas 4, 5 vezes mais rápido que agora. Ainda mais com o avanço da tecnologia. Eu fico imaginando num computador quântico. Velocidade. E considerando hoje o que nós temos, né, e o que é feito, eu tenho certeza que a imersão vai ser pessoal, corpórea. Misturando um pouco de cyberpunk, onde eu tenho partes, né, de hardware no meu corpo para aprimorar, aumentar os meus sentidos, como a imersão naquele ambiente, aí sim por aparelhos ou aparatos em que me deem essa possibilidade, inclusive mental. Eu acho que vai para isso. Isso parece muito ficção, mas não é. Sabe uma série no Netflix que prevê um pouco isso? Black Mirror. É incrível.
que você assiste ali está praticamente aqui. Só que dá medo. Você vê, isso aqui, por exemplo, evoluiu muito. Nossa. Né? Eu lembro de ter aqueles celulares da Motorola, né? Sim, né? Grandão, era um tijolão assim, né? E hoje você tem, não é o som, isso aqui, a coisa que ele faz menos é falar, né? Tem todos os outros acessórios aqui dentro. Exatamente. E de repente pode ser que essa tecnologia ela comece a evoluir para desaparecer de ser assim na mão e ser, como você falou, exatamente, embutida ou em alguma coisa mais simples, uma transição, algum óculos, Sim. alguma coisa que você vista Exato. a tecnologia, né? Pode estar até na roupa que você coloque, né? E eu acho que isso aí vai ter essa imersão Sim. toda junto com... Eles chamam muito isso de wearable tech, que é onde você implementa no seu corpo, augmenta ele. O Exército usa muito isso nos Estados Unidos, já começando ou tentando se aprimorar nisso. E você tem um lado de saúde. É aí que eu ia chegar nesse ponto, porque a partir do momento que você tem alguma coisa que você possa vestir, possa entre aspas, monitorar pressão sanguínea Exatamente. e outras coisas, né, o seu estado, especialmente para pessoas que têm certas doenças crônicas, por Sim, exemplo, né, sim. que podem Minha ser filha tem acompanhadas. diabetes, eu adoraria saber dela o dia inteiro. Pois é. E ela só fazer assim e ver no monitor como é que ela está. E o próprio corpo dela dizer para ela, você precisa de insulina rápida e não a basal. Então a insulina rápida eu estou injetando agora tantas unidades. E compensar com o corpo em tempo real. Adoraria. E você vê que a gente já está entrando numa parte que eu queria chegar aqui, que são essas aplicações diferentes, né? Para as tecnologias que são desenvolvidas. Você desenvolve uma tecnologia para um jogo, para um esporte eletrônico, mas essa mesma tecnologia ela pode ser utilizada para uma série de coisas. A gente falou um pouquinho sobre educação. Sim. Educação acho que é a coisa mais direta que nós temos assim, sobre isso, né? Que você consegue levar os alunos para dentro de uma realidade. Exato. Foi uma coisa que eu vi uma vez que eu achei muito bacana, se eu não me engano, na cidade de Anápolis, aqui perto. Eles têm lá uma instalação de um planetário, mas é um planetário que você não tem apenas a capacidade de ver o céu e analisar essas coisas. Você pode entrar, por exemplo, no corpo humano e fazer um passeio dentro do corpo humano. E tem muitas dessas aplicações. Eu fico vendo... A maneira como eu aprendi, acho que eu sou mais velho que você, a maneira como eu aprendi lá atrás, uma sala que você entra, senta, o professor explica, escreve no quadro, você copia. Tem o sol aqui. E aí depois você vai lá e faz prova, estuda aquilo lá, pega um livro, dá uma estudada. Sim. Essa maneira, hoje em dia, com o desenvolvimento dessas ferramentas todas, as crianças, eles não têm esse interesse mais. Ou seja, tem outras... É difícil você manter a atenção focada da criança. Ou seja, ela tem outras possibilidades. Então, o celular já entra como uma possibilidade que ele pode fazer com isso. Mas os jogos, esse mundo virtual, como a gente falou, realidade aumentada, realidade virtual, isso para dentro da sala de aula vai ser um ganho muito grande. Né? Já existem sistemas dessa maneira. Tem, no nível superior também. E o outro lado de tudo que veio junto com o jogo eletrônico, o esporte eletrônico, que é a prática, né, dessa competição, é a gamificação. Então hoje eu consigo conversar com o agronegócio e propor para ele que eles aprendam de maneira divertida a gerir uma fazenda. Em todo o seu ciclo, em toda a supply chain. Eu consigo ensinar administradores de cidade a gerirem uma cidade. Aliás, olha, isso aqui que a gente está vendo ali, esse eu lembro, esse aí é um ônibus lá de Barretos, né, do pessoal de Barretos, do Hospital de Barretos, lá de São Gênesis, que eles entram e... vamos dizer assim, de certa forma, a pessoa, o jovem, a pessoa que entra para visitar, ele é diminuído. Imagina que tem um raio que diminua a pessoa e ela entra, então, dentro das células ali, vai vendo uma célula que tem câncer, outra não tem. É uma coisa interessante essa possibilidade. É imersão. Se eu uso quase todos os sentidos, eu compreendo, entendo e aprendo muito mais fácil do que a lousa verde e aquela voz constante. Isso não é deixar num nível mais baixo, mas é se atualizar. Né? A necessidade do ser humano agora não é mais a necessidade de antes. E tem um ponto que aí, um exercício que batendo aqui, o pessoal está ali junto comigo, está lá o professor Iáscara, que trabalha exatamente com essa coisa também. A maneira natural que o ser humano aprende é uma maneira ligada com desafios. Exatamente. Né? O ser humano é conquistador, ele é desafiado a isso. Você tem um desafio e aí você aprende, você desenvolve habilidades, né, para vencer aquele desafio e assim continuar aprendendo, né, cada vez mais.
Se você for ver dentro de um jogo desse aí, você tem exatamente isso. Né? São certos isso, níveis, você vai aprendendo e vai... Isso aplicado de uma forma correta dentro da educação, acho que pode ser uma ferramenta e tanto para desenvolver. Se você coloca desafios ali dentro e principalmente se você consegue colocar mais de um jovem trabalhando junto. Interagindo. Né? Interagindo. Dividindo essa experiência. Tem uma base de dados que ela é usada para compartilhar ou para fazer downloads e para jogar e operar várias franquias. A gente chama de franquia para distinguir jogo do que a gente faz institucional. Então nós falamos franquias, que é o nome correto de qualquer franquia de jogo. E chama-se Steam. Lá tem um que eu tenho certeza que você ia ficar fã direto. Ele é um sistema solar onde eu coloco as regras. Ele já vem com sistemas interplanetários, a cosmologia toda pré-moldada para eu aprender, mas eu também consigo dizer que a Terra, a partir de agora, tem uma gravidade dobrada. Mas que perto dela tem um buraco negro. E que esse Sol aqui, agora vai começar a ser um quasar. Não um quasar, eu quero uma estrela de nêutron, quero um pulsar, e vai. E eu crio isso, só que eu aprendo com isso. Porque até então a pessoa nunca ouviu falar o que é um pulsar. Você vê o potencial que tem ali, ó, tá mostrando uma... esse é um jogo é esse. Tá vendo? Ele está colocando os planetas e ele está criando aqui o sistema dele. Já imaginou Júpiter perto da Terra desse jeito? Acabou. Nossa, ia ser difícil sobreviver aqui. Mas você vê que isso para elementos que, por exemplo, fica chato, entre aspas, ver no livro. Sim, né? imagine isso. Eu não quero influenciar ninguém a respeito das matérias que vocês gostam ou não gostam, mas sabe que cada pessoa tem certos gostos. É assim que funciona a vida da gente. Tem gente que gosta mais de matemática, gosta mais de física, de química, mas não gosta, por exemplo, de história, né? E tem gente que adora história e não gosta de matemática. Cada pessoa tem, né? Todas as ciências são importantes, todas as áreas são importantes. Mas com certas ferramentas como essa, você consegue tornar interessante praticamente tudo. Exatamente. Desde história, por exemplo, um jogo que trate de história, do desenvolvimento, você acaba mergulhando dentro da história, fica muito mais fácil você lembrar das coisas do que, eu vou decorar a data aqui, eu não guardo data nenhuma, né, dessas coisas, os nomes das pessoas, porque você está lá com as pessoas. Essa mistura de outros sentidos, né, e tendo alguma emoção envolvida ali no meio, que você está... Aliás, você está participando, você quer fazer alguma coisa, você quer vencer um desafio, isso acaba te envolvendo com aquilo, você aprende muito mais. A gente pode pegar um exemplo, então, na prática. Tem um jogo que chama Age of Empires, produzido pela Microsoft. Ele te coloca na idade da pedra e você, com os seus esforços, colhendo, minerando, indo numa pedreira e evoluindo de maneira lógica, entende, pronto, Age of Empires. A sua equipe é fantástica, estou até com medo. São bons. Esses daí são bons. Não tem tempo de download, é na hora. Tá vendo? Isso aí é a idade da pedra, ele começou. Eu ensino a pessoa história, e não só isso, valores morais. Valores de convivência, de estrutura, de hierarquia. E eu consigo mostrar para ele história, porque esse jogo aqui também narra a história, o que ele está vivendo. Quem era Xerxes, o que é o Império Bizantino, quais as principais tecnologias desenvolvidas por aquela cultura. Então, qual você escolhe? Você quer jogar com os bretões, quer jogar com os bizantinos, quer jogar com os francos? E tem um porquê. Isso é a melhor aula. Facilita muito, né? Muito. Você vê, eu era fã também dos jogos aqui. Sabe aqueles jogos de tabuleiro que tinha? Amo board game, nossa. Né? E tinha um que chamava War. Eu sou fanático por War, fanático. Eu gostava que ele tinha estratégia, você tinha que raciocinar como é que eu vou fazer isso aqui. Exatamente. Né? Sai briga. briga. Uma parte, continua outra. E isso aí, traduzido, né? Certamente tem alguma coisa semelhante também. Traduzido dentro de um mundo como esse, você consegue colocar muito mais elementos, né, dentro disso. Quer ver outra coisa? Que às vezes a gente pensa, como é que vai funcionar isso? Né? Eu adoro arte, por exemplo. Arte. Né? Então, quando você fala de música, desenho, pintura, escultura, né, dança, embora eu não dance nada, mas eu gosto de assistir. Eu acho que, aliás, arte e ciência, para mim, são nomes diferentes para uma expressão muito semelhante das coisas. Exato. A capacidade que nós temos hoje é que certamente tem uma correlação aqui em esses softwares que tratam, por exemplo, você consegue fazer uma pintura hoje em certos softwares. Né, tem todas as ferramentas para você fazer aquilo lá. O desenvolvimento de certas habilidades pode ser diretamente ligado com isso. Totalmente ali. E aí quando você vê, então a gente falou aqui
de história, a gente fala de planejamento, né? Exato. Planejamento, arte. Eu estou buscando elementos difíceis para justamente ver que Sim. não é só uma coisa ligada a matemática ou física, por exemplo, né? Que isso é, obviamente, uma conexão direta. Né? Sim, Assim, sim. agora, A pessoa que desenvolve aquele jogo que nós estamos falando, ela tem que entender de geografia. Senão ela não consegue fazer, ela não consegue explicar o que é uma colina e que eu tenho vantagem estratégica de colocar uma torre em cima de uma colina do que numa planície logo abaixo, no nível abaixo. E a pessoa jogando aquilo aprende. Olha que bonito isso aí, ó. Pois é. Arte. A pintura, a arte. Ou Aqui seja, ela aprende o que é pontilhismo, ela aprende o que é cubismo e o porquê. olha só. E é 3D, olha que coisa linda. Aonde que você tem isso? Você não consegue ter isso. Agora você consegue. Ela está usando VR com a R. Você vê que ela empurra ali, inclusive, né, os elementos. Você lembra de um filme que chamava Minority Report? Amo, pô, fantástico. Né? Que tinha uma... Eu ficava apaixonado no seguinte lá, né, que tinha toda a história por trás daquele negócio, como se ele tivesse lá, que não tivesse uma capacidade de previsão de coisas. Mas fora isso, aquela tecnologia que ele levantava, abria aqui, né, você vai modificando, empurra esse negócio para lá, aumenta. Isso. Isso já não é mais filme, né? Esse negócio já tem. Não, nós temos. Se você usar ele. Esse é o filme. Eu estou ainda embabacado com a sua equipe. É incrível. Não é possível. Não, os caras são bons. Se botar esse cara para jogar aí, olha. Eu estou com medo, inclusive vai contratar já. Então, se você coloca um óculos desse, e você já tem essa habilidade. Tem muita gente de construtora ou então produtoras de carros que analisam o motor ou peças do carro em 3D na realidade virtual já. Explodem aquilo, como o Homem de Ferro no filme, quando ele está construindo. Isso, outra coisa bacana aquilo lá, né? É aquilo. Aliás, você sabe que a NASA usa realidade aumentada nos checklists hoje em dia. Isso é uma coisa que, na minha época, o checklist era tudo no papel mesmo. Aí você tinha que aprender como que faz. Eu tenho esse equipamento aqui. Eu treinava, né, um monte de vezes, até você lembra. Saber como que eu vou abrir esse painel atrás, eu sei que vou ter tal elemento, vou ter que achar uma maneira onde que eu tenho que tomar cuidado. E aí tinha no checklist cada detalhezinho, você esticando aqui, porque no espaço você perde um pouco, na caneta mesmo, no espaço você perde um pouco a memória de curta duração, então você está fazendo um checklist. Aí a pessoa te chama, e aí você vira para ajudar um outro astronauta, é para você aí você seguir. volta, onde é que eu parei aqui? Você não lembra, é um negócio esquisito, mas tem isso. Aí por isso a gente ia fazendo e marcando, né, cada item. Hoje em dia, você pode usar num pad, né, que você olha, você aponta para o equipamento que você tem que desmontar e você está na linha do procedimento X, ele começa a te mostrar aqui como que você abre aquela porta, o que você vai encontrar por trás e basicamente você realiza o que você viu aí. Aí você vai e faz. É uma aplicação direta dessas coisas. Né? Então, e outra coisa que eu ia chegar... Daqui a pouco para a gente conversar. Aquela simplicidade. Eu fiquei bobo com a cabine do SpaceX agora do lançamento. Não é? Também. Eles compararam em 3 partes. Do primeiro, né, da Apollo, e depois do ônibus, e depois desse. Ele não tem nada, ele tem uma tela. Eu trabalhei no ônibus espacial, no upgrade dos painéis dos ônibus espaciais. Né? Eu fiz parte da equipe que fazia justamente o projeto daqueles os novos painéis. Saiu lá de fósforo verde, né, para o painel, né, que a gente tinha até o final, até a parada dos ônibus espaciais. E quando eu vi os painéis agora da Dragon, né, aliás, eles tinham me chamado para trabalhar lá para fazer justamente isso, né, fazer os painéis da Dragon. Mas nós não estaríamos aqui agora, não pode. Não estava, pois é. Mas eu achei sensacional. Inclusive, você vê acessórios como as luvas, olha lá, essa luva aí tem que ser uma luva especial para você poder por causa do tátil, né? O tátil. Da tela. Olha lá. Mas olha onde chegou, olha a simplicidade. E a o senhor mesmo viu aquela roupa de astronauta. A diferença para isso. Muito diferente. A tecnologia, à medida que ela vai desenvolvendo, os equipamentos eles parecem mais simples, parecem mais compactos, né? Mas isso aí... Olha só, gente, então um papo aqui muito bacana com o Daniel falando sobre jogos. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre campeonatos, né? Como é que funciona esse campeonato, afinal de contas. Se alguém quiser participar de um campeonato, como é que faz, etc. De jogos eletrônicos. Daniel, ele está aqui, ele representa a CBDEL, né? E daqui a pouquinho a gente retorna aí com vocês. Vamos dar um minutinho de parada para a gente trocar o filme aqui, né? E daqui a um minuto a gente volta. Fica por aí que vai ter muita coisa interessante ainda.
Pois bem, pessoal, nós estamos de volta aqui no Ciência e Tecnologia, no dia a dia, hoje com um papo muito interessante, um papo eletrônico aqui sobre jogos eletrônicos com o Daniel Cossi. Ele é o fundador e presidente da Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. A gente está falando sobre jogos eletrônicos, a diferença entre a diversão e o campeonato. A gente está falando sobre a tecnologia toda envolvida nesses jogos, né? Ou em toda essa realidade aumentada, realidade virtual, toda a parte da visualização, sentidos. Nossa, isso aí está muito... Isso foi tudo em 40 anos, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre o campeonato em si. Como é que funciona um campeonato de jogos eletrônicos, né? E, aliás, depois eu quero que você fale também, se alguém quiser, alguém que está assistindo aqui quiser participar, como é que faz? Como é que entra? A comunidade em si faz os campeonatos utilizando o jogo. O jogo, geralmente, da desenvolvedora tem um servidor ou um servidor programado para receber aquele tipo de chamada em plataformas diversas. Pode ser no PlayStation 4, no Xbox, no próprio computador, no celular. E hoje em dia você tem os cross-plataformas. Esse aqui é um evento feito pela ISF, da qual eu sou membro da board hoje. Ele foi feito... tá vendo? Ele é diferente, porque ele tem um árbitro, ele tem os reguladores. Qual que é o árbitro aí? Esse aqui. E esse aqui também. É esse que está com a gravata? Os árbitros são aqueles passando atrás, tem um produtor. Sim. E os times, cada um com a sua bandeira. Isso é de nível nacional. Tá. Ele é um institucional, esse campeonato. Ele é diferente do privado. E como é que, tipo assim, dependendo do jogo, logicamente, às vezes a pessoa joga sozinha, às vezes joga em grupo, né? Então, um time desse aí, eu imagino que eles estejam jogando ao mesmo tempo, ou tipo, como se fosse um revezamento. Um joga um tempo, depois o outro entra e assim por diante. Tem tudo e mais um pouco. Desse tipo aqui, que você está vendo aqui, eu não lembro se esse aqui é... Eu acho que esse aqui é League of Legends, eu não lembro qual que era aqui. Mas a competição geralmente deste jogo, o League of Legends, eles são de grupos. Então, 5 contra 5. Counter-Strike, 5 contra 5. Você pega StarCraft, que é um jogo de estratégia em tempo real, 1 contra 1. E hoje em dia o FIFA tem uma modalidade incrível, foi uma sacada grande que eles tiveram, já atrasada inclusive. FIFA geralmente era 1 contra 1, só que eu controlava a bola e o movimento da bola com 11. Hoje você tem 11 contra 11. Nossa! Cada um controlando um jogador em campo, como no real. Puxa vida! Você chega nesse nível hoje em dia. Né? E geralmente os campeonatos são de privados, das desenvolvedoras, ou alguém que quer fazer um evento privado. Ele é conduzido com as regras daquele, e tem os nossos que são os institucionais. Esse é o FIFA. Aqui é 1 contra 1. É 1 contra 1. Tá. E é impressionante, você vê que o movimento dos jogadores aqui é muito bem feito, né? Assim, e tem um local também que a gente faz, tem a área aquela outra imagem, ela fica bonita porque o impacto dela é grande porque foi feito à noite, então tem as luzes. Mas tem aí umas imagens da Uesco, do local da Uesco com luz de dia. Você vê que é um local tranquilo, um local normal, é uma arena, ou é um local qualquer, que você coloca ali as cadeiras, coloca o palco, coloca os computadores e pronto. Por trás daquilo tem uma tecnologia danada. Por trás, isso tudo aqui é da Uesco, isso aqui a gente faz lá na China. Já estava tendo um campeonato, esse aqui é o Bruno, é um atleta da CBDEL, de FIFA. Exatamente, ali é o oponente dele. Então esta área aqui, nós temos aqui 1.000 metros quadrados. Isso aqui é incrível, esse aqui é um dos maiores eventos nossos lá. Aqui era de dia, era só qualificatória, então não tem muito público. Agora de noite isso aqui ferve. E quando que tem eventos como esse aqui no Brasil? Eu sei que agora está na pandemia e tal, esse ano é um ano diferente, mas geralmente quando que acontecem esses eventos e aonde acontece? Só para dar uma dica para o pessoal aqui. Pode ter arenas privadas, muitas em São Paulo, né, no eixo, lá no Sudeste, no eixo Rio-São Paulo. A gente está tentando expandir isso para o Brasil. Aqui no Brasil há eventos maravilhosos de esporte eletrônico. Muitos deles conduzidos no privado e essencialmente pelo privado. Agora a confederação, depois de 6 anos de preparo, é que nós agora estamos entrando nas competições nacionais, regionais e Copa para mandar para o sul-americano, para o internacional e para o movimento olímpico depois. E tem alguns desses jogadores que ganham um bom dinheiro jogando, né? Como é que acontece? Vocês são patrocinados como se fosse atleta normal? Tipo atleta que tem patrocínio, coisas assim? A grande maioria, sim. Geralmente o patrocínio maior, o milionário, é feito para o evento. Porque há ainda
alguns pontos a serem acertados, inclusive de maneira da relação entre o praticante e o dono do time, e levando para o institucional do atleta para o dono do clube esportivo ou do time. Quer dizer, há questões de trabalho, há questões de segurança do trabalho, educação e também de saúde, que ainda devem ser discutidas. Né? Está se moldando, é novo, é tudo novo. Por isso que demorou para a gente, são 6 anos para construir isso. Mas no privado isso é feito mais light, mais corrido. Por quê? Porque o evento daquela empresa. Tem começo e fim. O nosso não. O nosso tem carreira, valoração. Nós, querendo ou não, nós estamos dentro de um sistema que é internacional. E seguimos aquela linha, né? E uma pessoa que está nos assistindo, algum jovem aí que está nos assistindo, que queira participar, né? Participar de um campeonato, participar, né, da própria confederação. Eu sei, a confederação aceita uma pessoa ou é só organizações? Ela aceita os atletas e se nós temos a federação, nós repassamos o cadastro desse atleta para a federação estadual. Aceitamos o time e quando há federação naquele estado, também repassamos o cadastro. E ela faz parte do sistema, né? Inclusive o Sistema Nacional de Desporto. E ela, a partir daquele momento, ela passa a ser ranqueada, tem toda uma regulamentação. Faz os campeonatos nossos que nós estamos promovendo agora de fomento, vai ter o brasileiro. Fora disso, ela pode participar do privado também, então ela pode ganhar dos dois. Dos dois lados. E isso tem algum endereço que a pessoa possa entrar, que a gente pode colocar aqui? Tem um website aí do pessoal para a gente mostrar aqui para quem quiser participar, quem quiser entrar em contato também, né? É importante ter isso. E o interessante também é ressaltar as empresas que estão fazendo todo esse movimento brasileiro acontecer. E o esporte eletrônico ele traz muito isso. A gente precisa valorizar as empresas nossas aqui que são expoentes. E elas às vezes são pouco vistas, né, nesse meio. Nesse ponto, esse é um ponto para a gente aqui é muito importante quando você fala em ciência, tecnologia. Né? A gente falou da parte de educação, a participação desses elementos dos jogos dentro da educação. Nós falamos, né, um tanto das influências, dos cuidados dos pais e assim por diante. Nós falamos de aplicações possíveis em indústria, por exemplo. Exatamente. Né, que pode modelamentos para a indústria como um todo. Tá aí, ó. Fala um pouquinho aí sobre o site aí. É gigante. Então, aí nós temos tudo e mais um pouco. Nós estamos mudando a roupagem dele agora. Ele está muito institucional, então a gente vai fazer um portal só para o esporte e para a prática e outro institucional. As coisas que a gente tem que ir. Né? E as empresas que fazem parte desse meio conosco, eu mesmo descobri, não sabia, eu comecei a descobrir coisas maravilhosas que tem. Por exemplo, empresas que são ícones, e a primeira empresa nossa de criptomoeda, olha que fantástico, é brasileira, a entrar no mercado mais formal, oferecendo isso. Tem a Wibix, tem a outra, que é, por exemplo, empresa de comunicação, a primeira 100% digital, na nuvem, é brasileira, e ninguém sabe disso, que é a Falipaco. Quer dizer, todas elas estão conosco. E uma coisa que me interessa bastante nesse aspecto, né, é o desenvolvimento de startups no país. Fantástico. Né? Porque a gente falou como eu estava falando, a parte de educação, a gente falou da parte de efeitos, a gente falou da utilização das tecnologias de jogos para várias aplicações, mas isso também é uma porta aberta para os nossos empreendedores aqui. Oportunidade única. E nós precisamos valorizar isso aqui. Eu palestrei uma vez para o MIC-BR e era um censo de empresas de jogo eletrônico aqui. Foi lá em São Paulo, essa palestra lá no Teatro da Cultura, na Paulista. É muito bom e ao mesmo tempo é entristecedor, porque você fica triste com aquela notícia, porque não tem investimento, não tem possibilidade, eles não veem onde aplicar a expertise dele. Então muitas empresas que hoje estariam fazendo jogos, que iam se contrapor ou estar ali na competição com internacionais, você não tem. Então eles se voltam para o que tem que dar rentabilidade para eles, retorno de investimento. São aplicativos pequenos em celular, mas tem que ganhar o ganho. Agora tem empresas aqui, ministro, que se nós dessemos um pouquinho mais de atenção, e eu sei que o ministro está aberto a isso, colocariam o Brasil lá em cima. Porque as aplicações, isso como a gente falou, tem uma série de aplicações. Tem o jogo em si, mas também você fala modelamento para indústrias, modelamento de certos sistemas, né? Por exemplo, sistemas de produção, né? Para otimização de sistemas de produção, o próprio controle robótico de empresas, uma série de coisas que podem ser feitas. Até online, à distância isso é feito, operação. Tem universidades como a USP que exploram muito bem isso, né?
cirurgia à distância. Cidades inteligentes. Cidades do esporte eletrônico. O Brasil, esse trabalho que a gente faz é grande lá fora, viu, Vinícius? O Brasil hoje ele é líder nisso. Líder. Por exemplo, eu estou envolvido em 3 projetos de cidades do esporte eletrônico. Cidades. O último investimento feito lá já está em construção, de 1,5 bilhões de dólares. Olha só. São hotéis, escolas, universidades, arenas, centros de alimentação, tudo voltado para o esporte eletrônico e o ecossistema que o envolve. E olha só, quando a gente fala, você falou de uma parte aí que me interessa também bastante para a gente gente falou de startups, mas a gente precisa preparar esses profissionais no Brasil. Sim. Como é que está, na sua opinião, a formação das universidades para os futuros profissionais e empreendedores do setor de jogos eletrônicos aqui no Brasil? Como nós estamos, o que, na sua opinião, poderia ser melhorado nesses currículos? Em matéria curricular, por exemplo, eu venho de ciência da computação, depois fiz um mestrado em inteligência artificial. E eu fiquei muito triste no início, porque você senta numa sala, já está programando em PHP, já é viciado em internet, você aprende. Não estou desmerecendo, nós temos que ter essa bagagem. É aquela questão histórica. Eu não posso esquecer o passado e desaprender. Tem muita gente hoje que fala, poxa, esse programa, esse sistema operacional está dando pau, eu não consigo consertar. Aí chega o papai lá, né, uma tela preta, fala, que tela é essa? Menino, isso aqui é DOS, não é da sua época, mas eu consertei. Então, você senta lá, você vai aprender COBOL, Pascal. Poxa, a pessoa está falando em PHP, sistema de banco de dados, MySQL, Postgre avançado. Precisa disso. Não adianta, precisa se atualizar. E educação. Educação é tudo. É tudo. Uma das coisas que eu costumo defender bastante aqui, né? Quem me conhece fala que eu falo demais sobre educação, porque não existe ciência e tecnologia se não existir educação. Né? Obviamente, as coisas são extremamente conectadas, especialmente quando você fala de ensino superior. Né? Essa aproximação do ensino superior, principalmente, e dos cursos técnicos, que é outra coisa que eu acho que o Brasil precisa dar muito mais enfoque à formação dos técnicos, mas a tecnologia ela cresce de uma forma exponencial e a educação ela demora às vezes um tempo para acompanhar, fica um gap aqui. Demais. Então, a participação das empresas dentro dos currículos, atualizando os currículos na velocidade necessária para que os jovens profissionais já saiam de acordo para o mercado de trabalho ou preparados para encarar os desafios que eles vão ter. Tem profissões que não existem agora que vão ter que existir daqui a pouco. E outras que vão deixar de existir e você tem que se atualizar. Exato. Então você precisa preparar esse pessoal todo. Sim. Então essa preparação, inclusive, pela facilidade, que eu estou somando as coisas aqui, pela facilidade que a gente vê em fazer uma imersão de aprendizagem rápida num mundo desses, eu acho que esse é um setor que ele mesmo poderia se, entre aspas, realimentar né, e preparar os profissionais já utilizando o que você aprende ali. Né? Eu lembro que nas minhas conversas com o presidente Bolsonaro, né, ele sempre costuma ressaltar muito isso. Né? Eu falo aqui bastante disso, mas assim, olha, veja o que esses países, que umas viagens que ele fez para Israel, para o Japão. Eu trabalhei um tempo no Japão também, você vê como que mudou. Coreia do Sul, eu nunca fui, mas ele foi lá. Você vê como que esses países mudaram, né, em curto período de tempo, graças à educação e graças à ciência e tecnologia. Então ele fala, veja o que esses países não têm. Né? Um território pequeno, muitas vezes sem condições. Israel, você vê, né, a parte areia, um território muito difícil para agricultura, qualquer coisa assim. Né? Recursos naturais. Veja o que esses países não têm e veja o que eles são. Agora, ver o Brasil, ver o que o Brasil tem, e acho que a gente tem muita coisa aqui, e veja o que a gente não é. Aí eu soube uma coisa, ainda, porque no momento que a gente conseguir, né, colocar a ciência, tecnologia e inovações como pauta prioritária em todo o país, não estou falando só no âmbito federal, as coisas mudam. Né? E jogos, eu acho que é uma coisa que ele consegue se realimentar, você consegue desenvolver sistemas e esses próprios sistemas vão desenvolver melhores profissionais que vão desenvolver melhores sistemas e assim por diante. Isso aqui é uma isca. O esporte eletrônico é uma ferramenta, você forma o melhor cidadão com ele, de várias maneiras. Não só o Brasil, mas aqueles que entendem que o conhecimento vem da experiência, da experimentação reais, que a educação pode dar, tem que entender que é o seguinte, uma nação não se faz sem ciência, matemática, tecnologia e engenharia. Os norte-americanos entenderam isso com aquele programa deles, o SMET.
Enquanto o Brasil não entender isso, não aplicar de maneira real, sólida, lá na base, aqui na ponta não adianta nada. Os cursos técnicos têm muita dificuldade em se estabelecer e ser o que são, por isso. Eu não coloco aqui. Aqui, normalmente a criança está aqui, o jovem está aqui, o adulto está aqui, você está falando, pô, não sei matemática. Muitas vezes não odeio física. Não, você não odeia física. Física é isso aqui, ó. O que você não odeia é matemática, que é o cálculo. Mas por que você odeia? Maneira que você entendeu ou não entendeu, quem te passou esse estudo. Precisamos parar com isso, quebrar esse paradigma. E aí, a gente volta naquela parte que a gente falou no início, essa imersão, essas capacidades, as ferramentas dos jogos, colocando desafios para as crianças e jovens resolverem esses desafios, isso faz uma diferença monstruosa na maneira como esse profissional do futuro vai interagir ali, ó, a realidade aumentada. Isso é fantástico, eu sou muito fã disso. Olha que privilégio você poder fazer isso com o seu aluno. Inclusive esse óculos está disponível na internet para fazer o download e você conseguir utilizá-lo. Você está dentro ali da realidade virtual agora. É uma capacidade muito interessante isso aí para muitas aplicações. Até quando você imagina. Tem uma coisa que eu acho falta, por exemplo, na nossa formação, desde criança, você ter a parte financeira. Por exemplo, né? Educação financeira. Eu não tive na escola. Eu tive que aprender por conta daquela coisa toda. Se a gente tem jogos, por exemplo, que podem trazer essa vivência, que nem você estava falando daquele inicial ali no Segunda Vida, né? Second Life, sim. Que existe ali uma participação. Pô, são tantas coisas que a gente tem no nosso dia a dia que você pode, simular e aprender a desenvolver competências para a vida, né, dentro disso aí. E isso vale para praticamente qualquer área, desde relacionamento até áreas técnicas, aprendizado e tudo mais. E disponíveis para nós. A gente precisa utilizar mais isso. Eu estou com um monte de perguntas aqui, o nosso tempo está indo ali, eu preciso perguntar aqui algumas coisas que o pessoal está interagindo. Aliás, eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo, espero que vocês estejam gostando, né, e conhecendo aqui um tanto mais a respeito de jogos eletrônicos, das tecnologias envolvidas, inteligência artificial também é outra coisa que eu vivo falando aqui, que está dentro disso aí, né? Completamente. Vamos pegar umas perguntas aqui do pessoal, tem que botar óculos aqui que já viu, né? Não tem jeito, não. É o Biel Fernandes 7 aqui. Meu sonho é ser um astronauta, ministro. O senhor me inspira, tá aí. Olha, o segredo está exatamente o que a gente tem falado bastante aqui. Educação, é estudar, é ter o sonho, correr atrás do seu sonho e procurar ser cada dia melhor. Exato. Cada dia melhor. E otimista, né? E não otimista. Minha mãe falava assim, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você, que você consegue chegar onde você quiser. Perfeito. E ela estava certa. Então tá aí a dica para o Biel aqui, Fernando. O Marcel Vale, advogado, ADV, né? Você é advogado. Hoje sim, tenho a segurança do governo federal e confio na sua equipe. Que legal, pô, parabéns. Obrigado, Marcel. O Joacir Ferreira, quais as perspectivas que o MCTI tem de incentivar o desenvolvimento de games através de editais? Olha, tá aí uma pergunta interessante, viu, Joacir? Eu vou dar uma conversada por aqui. Eu não sei, para falar a verdade, como que estão esses, não só editais, mas chamadas também de desenvolvimento, né? Seja de pesquisas envolvendo isso, né? Que como a gente está conversando aqui, você vê que tem uma série de aplicações interessantes em todos os níveis, desde educação básica, né? Passando por educação profissionalizante, né? Dentro ali, o nível de universidade, né? O nível superior, pós-graduação, pesquisas, desenvolvimento de modelos, modelamento, tanta coisa nesse... Né? Planos de incentivo, muita por exemplo. coisa. Né? O que é isso aí? Realidade virtual na saúde, é isso? Como é que funciona isso? 100 milhões de crianças tomam vacinas todos os anos. Agulha? Tem uma agulhinha. Tenho, mas é pequenininha. Mãe tá aqui pra te ajudar. Vamos ver.
ajuda aí da realidade virtual para vacina. Tudo bem, Luigi? Você gosta de super-herói? Olha a cadeira, já começa ali, né? É. Tá vendo? É saber ensinar, É. né? E ela está ensinando aí. Que fantástico. Oi! Você voltou! Você voltou! Nossa, não posso acreditar! Ó, primeiro o pólen de gelo. É bem rapidinho. Vem cá, peraí. Pronto. Agora o fruto de fogo. Mas ó, vamos lá. Bem rapidinho. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Vai, escudinho. Vai, escudinho. Funciona, funciona, funciona. Obrigada, obrigada. Caramba, filho. Que Fantástico. Interessante, né? Fantástico. É a primeira vez que eu vejo em 15 anos na minha atuação profissional Fantástico. com vacinas que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele chorou em todas que ele Precisa dizer mais nada. desde que ele nasceu. E dessa vez não. Até achei que ele ia dar um showzinho aqui hoje. Porque quando eu era pequena eu tinha medo, mas agora eu tenho mais. Tá aí uma aplicação interessante, né? Você vê quanta coisa que dá para ser Foge, feita né? com isso. Criatividade. Olha, para quem está assistindo aí, tem as suas ideias, né? Nós precisamos de empreendedores. Esse é um ramo gigantesco, né? De Sim. muitas coisas. Vou falar aqui com o Charlie. É o Charlie Tenório, né? Qual apoio que o governo brasileiro pode dar a quem empreender na área de desenvolvimento de jogos? Então, a gente até vou guardar essas duas perguntas juntas aqui, né? Junto com o Joacir também. A gente dá uma olhada como é que nós estamos nessas áreas aqui. Porque o que acontece é que nós temos uma série de áreas que podem utilizar, com certeza, as tecnologias envolvidas Sim. com isso. A gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, né? Isso vai desde treinamento até modelamento de sistemas complexos e tudo isso. Então tem uma coisa muito interessante aí pela frente. Ana Cristina Salles, né? Acho que as escolas públicas deveriam ter robótica e ter mais investimentos para todos os jovens para as novas tecnologias. Concordo contigo, né? Esse é um negócio que eu adoro em ver. Estou olhando lá para a professora Yaskar aqui, né? Nessa área de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Math, Exato. né? A capacidade que esses sistemas têm de chamar a atenção e tornar Sim, o aprendizado sim. muito mais agradável, né? E efetivo. Bom, né? Aqui, essa é uma pergunta interessante para você aqui, do Joacir também. Existe algum estudo sobre o jogo eletrônico que pode ser um fator anti-estresse em tempos de pandemia? Você sabe disso? Muitos. Nós temos 2 publicados no site da CBDEL, tem um no da UESCO, e há estudos extensos que mostram que não, o jogo eletrônico e a prática do esporte eletrônico não são ações negativas, tanto psicológica quanto moralmente. Aham. Se bem aplicado. Pelo contrário, as sinapses mentais que são criadas, o esforço e a adrenalina, e não só isso, outras substâncias que são liberadas, como endorfinas, dentro do corpo, só ajudam você, inclusive, a liberar, a relaxar. Pô, e tá aí uma área muito interessante para o pessoal da área de humanas, né? Estudando comportamento humano, relações e etc., para fazer um estudo completo dessa interação. Aquilo que a gente falou no começo também, Sim, né? sim. Da pessoa vivendo numa Exatamente. outra realidade, o retorno, e Trazendo assim para por si, diante. né? Aí, olha, o pessoal de humanas aí Tem é uma área estudos muito que bacana. dizem que é muito negativo, é porque eles estudaram o errado, Aham. né? Eles não estão estudando o correto. Estão sendo mal guiados, mal assessorados. Interessante eles fazer aí, olha. São necessários estudos, né? A gente tem que trabalhar com fatos, Lógico, né? lógico. Aliás, o pessoal me chamando a atenção aqui sobre a revista. O nosso tempo está acabando, então o pessoal, fala da revista. Ó, essa aqui é a edição nova da revista do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, mas você pode fazer o download aí também, né? Ele tem PDF no site do mctic.gov.br. Então, você vê que cada página aí fala sobre uma das vinculadas. Muita coisa interessante e nesse volume
né, um especial sobre o coronavírus, essa batalha aqui, né, sobre o coronavírus. E com relação aos nossos testes. Deixa eu usar um tempinho aqui para falar com relação aos testes. Né? Vou colocar isso aqui para vocês, para quem está nos assistindo aí, aproveitar essa oportunidade. E como vocês sabem, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações tem uma função central no combate ao coronavírus, tanto o combate ao vírus em si, né, que é a ciência, a única arma que a gente tem para vencer o vírus em si, e aos impactos também do coronavírus na sociedade. Então, nós temos desde o desenvolvimento de tecnologias e inovações para respiradores, para equipamentos de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, estudos muito interessantes a respeito de isolamento, a respeito do corpo médico e assim por diante. Estou falando de estudos sociais, né, de ciências sociais, indo para a área de ciência especificamente, né, da ciência dura, onde o que a gente tem trabalhado aí na busca de remédios, vacinas, testes diagnósticos, conhecer a patogênese da doença. E o que eu quero chegar é nesse ponto aqui. Nós precisamos de 500 voluntários, né? Existe hashtag 500 voluntários já, né? Tem um e-mail aí embaixo para você entrar em contato, testesclinicos@mctic.gov.br. Como é que acontece isso? Nós começamos lá em fevereiro com a Rede Vírus MCTI. Essa Rede Vírus é uma rede de pesquisadores que nos deram, vamos dizer assim, as diretrizes e a estratégia para o Ministério trabalhar para enfrentamento do coronavírus. E dentro dessa estratégia, a primeira prioridade era o reposicionamento de medicamento. O que é isso? É testar medicamentos já existentes para ver o comportamento, né, desses medicamentos na cura do coronavírus. Por que medicamento já existente? Porque o desenvolvimento de um medicamento desse que a gente vê em farmácia, às vezes demora 10 anos, a gente não tem esse tempo. Tem gente morrendo, tem gente sofrendo com isso, a gente tem que achar rápido as soluções e solução científica para isso. Então, nós começamos lá atrás no Laboratório Nacional de Biociências com 2.000 medicamentos testados utilizando inteligência artificial, modelamento matemático, muita visualização com a molécula do medicamento e o vírus, a protease do vírus, para ver qual que encaixava ali. E isso, 2.000 medicamentos, testando de todas as formas, até que desses 2.000, 5 deles foram escolhidos para testes in vitro no laboratório com células reais, porque eles se encaixaram melhor para a inibição do vírus. Esses 5 que fizeram testes in vitro com células reais, um deles obteve 94% de eficiência na inibição do vírus. Muito importante isso. Significa que esse remédio que chama nitazoxanida funciona no ser humano inteiro, vamos dizer assim? Não, não é. A gente precisa continuar nos testes. E para isso que entra então essa última fase, que são testes clínicos com pessoas, né, voluntários. E isso nós estamos em 8 cidades, né, fazendo esses testes com carretas como essa em 8 cidades. Essas cidades são aqui Brasília, Ceilândia, Juiz de Fora, Bauru, em São Paulo, São Caetano do Sul, Barueri, Sorocaba e, faltou uma, e Guarulhos. Tá? Então, são 8 cidades participando. Se vocês estão nessas cidades ou nas redondezas, podem ir lá para participar. Como é que é essa participação? Bom, se você está sentindo, você tem 18 anos ou mais e está tendo sintomas de gripe, você vá lá numa dessas carretas, fala, eu quero ser voluntário, né, nos testes clínicos da nitazoxanida. Lembrando que esse remédio, a nitazoxanida, ela não tem nenhum efeito colateral sério, basicamente nada, pode ser até uma dor de barriga, coisa assim, mas é completamente, né, sem problema. Então, está com sintoma de gripe, tem mais de 18 anos, vai lá para participar do teste. O que acontece então? Você vai fazer um teste de pressão, não tem nada de dor também, um teste de pressão, um teste de oxigenação, depois vai falar com o médico, ele vai fazer toda uma análise ali contigo e a partir daí ele vai te indicar para um exame. Esse exame é um exame com, parece um cotonete grande, a gente chama de swab, né, que vai coletar DNA aqui no nariz e na garganta, muito simples, também não dói nada. Esses exames vão ser mandados para o nosso laboratório, 24 horas depois retorna o resultado, eles vão te ligar, você volta lá para a carreta
E ali eles vão te dizer se foi positivo ou negativo. Se o teste for negativo, ótimo, você não tem o coronavírus, isso é muito bom. Se for positivo, não se preocupe, que aí o que acontece? Você vai receber, vai ter todas as instruções com o médico, ele vai te explicar como utilizar um kit, exatamente como aquele que está mostrando lá, todos os detalhes de como utilizar o kit, você vai levar esse remédio para casa, fazer exatamente o que o médico falou, nos horários corretos, tomar o remédio e retornar, depois de 5 dias, retornar para fazer o segundo exame. Essa é uma parte importante, porque muita gente recebe o kit, vai para casa, usa o medicamento, melhora, aí não volta. E aí você se ajudou, mas você prejudicou o exame, ou seja, as outras pessoas que vão ser favorecidas, né, em se ter um remédio certificado cientificamente. Então é importante você retornar, fazer o teste, porque eles mediram a sua carga viral no começo, tomou o remédio em casa, mede a carga viral no final, e aí o exame fica válido, vamos dizer assim, aquele teste ficou válido e vai contar. A gente precisa de 500 voluntários para terminar esses testes. No final, o que acontece? No final, como esse é um protocolo internacional, cientificamente desenhado, com todo o rigor científico, a gente vai poder dizer se o remédio funciona ou não, né? Muito provavelmente ele funciona. E o que acontece? A Anvisa, depois ela faz uma modificação na bula do remédio e esse remédio, então, ele vai poder ser utilizado, além das coisas que ele já é utilizado para, ele vai poder ser utilizado também para o Covid. Pensa bem, tendo um remédio que você pode utilizar nos sintomas iniciais da doença e evitar todos aqueles problemas, internação, intubação, UTI, né, mortes. Sim. Esse é o nosso objetivo, salvar vidas aqui. Então, participe, 500 voluntários já aqui. Aqui estão as cidades aí participando, né? Bauru, Guarulhos, Barueri, Brasília, São Caetano do Sul, Juiz de Fora, Sorocaba. Né? E participe, se você estiver nas redondezas dessas cidades, né? Participe lá. Aí, 500 voluntários já, né? Aí, gente, vamos prosseguir aqui com as nossas perguntas, né? O nosso tempo é o divino. Deixa eu pegar o óculos aqui de novo. Como é que faz para você jogar com óculos? Para quem usa óculos, tem algum problema? Tem até para quem não tem. Ah, é? Tem alguns óculos que inclusive impedem aquela onda de laser, né? Aham. Para você, mas os monitores mais modernos, eles já não utilizam mais esse tipo de tecnologia. Ela é um pouco mais antiga, mas tem que colocar o óculos, não adianta. É, né? Tem jeito. Porque eu estou falando isso porque para pilotar, por exemplo, você pode pilotar com capacete e tudo, mas você usa o óculos, né? Principalmente o que acontece para quem, que nem eu, tem problema para enxergar de perto, é coisa de idade isso aí, né? Aí para enxergar o painel, curto, né? Você não tem como, se você olhar, eu não estou enxergando nada, então você usa o óculos para melhorar aquilo ali. Aliás, uma coisa que a gente estava falando aqui, de propor, né, de a gente ter alguns jogos no site, que chama cienciaemctic.gov.br. O que é? Esse site foi desenvolvido agora com as crianças em casa, tendo aulas em casa. Tem muita coisa bacana sobre ciência e tecnologia, que, né, os pais podem entrar junto com as crianças. Puxa vida. Tem vários tipos de conhecimentos diferentes aí de ciência. Tem até um simulador que eu tenho, o meu Daniel aqui, né? Você tem um Daniel também, o meu Daniel aqui, que é o craque no simulador de acoplamento da estação espacial. Fantástico. Né? E tem muita coisa bacana aí sobre ciência e tecnologia. Colocar ele também, um link para ele lá no site? Eu acho que seria bacana se colocar lá, por favor, né, um link lá no site, e se a gente puder colocar alguns jogos, assim. Puxa vida. Né? Puxa vida. E aquele que ele estava mostrando. Tem várias coisas, você vê, de coronavírus, ambiente, sociedade, biologia, saúde, astronomia, física, química, matemática, atualidades. Tem muita coisa bacana no site aí, né? E lembrar que tem o nosso programa Ciência é Tudo também, a propaganda. Ciência é Tudo é um programa que passa no sábado, às 8h30 da manhã, no TV Brasil. Né? Na TV Brasil, entra lá que vai ser, tem muita informação interessante. Vamos lá, pergunta aqui do Divivaldo Duarte. Né? É preciso mais investimentos nessa área, falando que também na área de robótica, fazer campeonatos nas escolas públicas e privadas. Né? Eu sou fã de robótica também, é uma coisa muito bacana aqui, que dá essa relação, né? Muito interessante. Robôs e drones, as competições robôs e drones são magníficas. Aquelas corridas de drones também é um negócio impressionante aquilo, né? Eles usam capacete com a visão, nossa, aquilo a Edna, oi Edna, tudo bom? Olha, um abraço aí para você lá de Manaus, né? Edna Dinelli,
Boa noite, ministro. Parabéns pelo excelente trabalho à frente do Ministério. Obrigado, Edna. Obrigado mesmo. A Dina Ribeiro Pereira, né? Sucesso, ministro. Seu trabalho é excepcional. Obrigado. A Nicolinha, 2012, né? Ela está sempre aí com a gente também. Né? E ela fala, sou astrônoma amadora e amo astrofísica. Lembra que a gente estava falando de astrofísica? O jogo que eu mais jogo é a acoplagem do MCT, é o jogo que faz a acoplagem lá do Daniel. Olha a corrida de drone. É rápido, né, rapaz? Olha. Realmente. Olha que eu sou piloto, viu? Mas aí tem que treinar para fazer isso direito, né? Viu? É fácil não. Olha lá. Muito bacana. Incrível. Muito legal. E tem isso também de coordenação, a parte toda de coordenação, que você acaba treinando essas habilidades. Mais, Nicolinho, um abraço aí para você também. O Pedro Borges, né? É uma pergunta interessante. Aqui, ó. Por que é tão caro comprar um jogo? Tem essa parte também, isso é legal de tocar nisso. Então vamos lá. A gente tem que tomar cuidado. No institucional, sempre digo institucional, né? Mas é fácil de entender a diferença. Nós nos preocupamos muito, inclusive, com o aspecto familiar no seguinte. É muito legal chegar e falar que o esporte eletrônico é tudo, fazer aquele bafafá, estar na televisão, ter aquele evento, premiações de 25 milhões de dólares. Uau! Para um único time. Caramba! E por aí vai. Mas chega o pai, chega a mãe, chega o filho de uma comunidade ou que não são abastados financeiramente e começam a se frustrar. Só que isso é uma bola que se forma. Ele se frustra por não conseguir fazer isso, nem mesmo com um celular com grande capacidade. O pai se frustra porque não consegue dar aquilo. Ele olha para o pai, às vezes, com dó ou com raiva também por não conseguir ter aquilo naquele ambiente. Isso é o negativo. Isso é exploração. Isso é o comércio. Nós não podemos deixar isso acontecer. Eu mostro para ele que, por exemplo, que é o que a CBDEL está fazendo agora lá no Rio de Janeiro. Nós conseguimos entrar nas vilas olímpicas. Então nós vamos construir centros de esporte eletrônico, aproveitando a estrutura que tem lá, para trazer essa pessoa para lá, para mostrar para ele que não é por aí, que ele tem sim capacidade. Então há também esse outro lado. E por que são tão caros? Tem o fator brasileiro mesmo, que precisa ser revisto tudo aqui, né? Mas tem também, eu acho que o Corona está mostrando para a gente muita coisa. Primeiro mostrando que o que a gente paga de internet tem que ser realmente aquilo que a gente compra. E tem esse gargalo em backbone brasileiro da infraestrutura. Não adianta você me vender 300 mega e no backbone eu ter 150. Deixa um problemão lá pro pessoal Certo, entendeu? Então isso não tem como fazer. Por outro lado, eu já sei onde é que eu posso investir o meu dinheiro. E tenho várias oportunidades aqui. Hardware, software, é a mesma coisa. Quando eu produzo um sistema, como um console qualquer, seja ele PlayStation 4, Xbox, eu acho que vai um pouquinho do empresário de chegar ali e falar, poxa, 5 mil, 4 mil, mas de onde que eu consigo tirar um pouco mais e conseguir manter? Então, de onde que eu troco 10 por 100 e continuo a manter a mesma rentabilidade? Tem todos os lados aí. E eu acho que a gente tem que falar também da utilização das tecnologias de jogos para dentro das escolas. Né? Se a ideia, vamos dizer assim, ela é comprada, né? Se essa ideia ela progride. Nós temos todos os tipos de problemas em escolas públicas. Perfeito. A gente sabe muito bem, o Brasil tem muitas diferenças. É uma coisa que me dá uma certa agonia de ver. Né? Você tem, logicamente, tem escolas privadas que são de altíssimo nível, e mesmo escolas públicas em cidades que têm mais recursos, que você vê as escolas de ensino fundamental com uma qualidade muito boa, salas de aula boas, né? Mas aí você vai em alguns lugares que não tem uma mangueira ali para estudar. É um negócio muito. A gente precisa ajustar. Essa é uma tarefa gigantesca do Ministério da Educação no ensino básico. É a frente mais importante, não tem como tirar. Essa é a frente importante para ser resolvida. De repente, a possibilidade de se utilizar tecnologias como essa e se espalhar, né? Tem toda uma pirâmide a chegar ali, né? Vamos pensar assim. O esporte eletrônico mesmo, ele te pede isso. Pessoas do Sul e do Sudeste raramente conseguem jogar equiparadas em questão tecnológica, ainda mais com o ping, com a telecomunicação, com a internet, com a velocidade da internet, com pessoas do Nordeste ou do Sul. Porque a nossa conexão tende a ser mais estável e melhor. Pois é. E as outras pessoas não. Por que eu não tenho isso, né? Você vê, tem a questão de conexão, tem a questão de acesso, acesso que eu digo ao equipamento, né, que se isso for disponível. Conexão, eu vou fazer uma propaganda aqui do Ministério das Comunicações, estava aqui até há pouco tempo. A conexão, a gente tem todo um trabalho sendo feito de aumentar
a conexão no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste do Muito país. bom. São lugares já escuros, vamos dizer assim, mas são investimentos da ordem de 40 bilhões de reais que vão ser feitos nos próximos anos. O governo Jair Bolsonaro tem essa na mão agora, capacidade de revolucionar as telecomunicações. Tudo isso graças ao pessoal das nossas secretarias que estão lá no Sim. Ministério das Comunicações agora. Isso a gente conseguiu preparar tudo isso. Que bom. Então, com certeza, essa parte de comunicação vai melhorar, das comunicações, né? Diferenças de comunicação social, que sim, é outra exato. coisa. Às vezes o pessoal confunde Exato. uma coisa com a outra. Comunicação social, aí, gente, é aquela parte do relacionamento com a mídia, relações públicas, etc. Eu estou falando de comunicações aqui, que envolve radiodifusão e telecomunicações. Perfeito. Então, isso aí vai mudar e muito no país. Mas vamos para frente das perguntas aqui. Ó. O Pedro Borges, né? Esse eu já perguntei da parte do cara aqui. O Manuel Belém, né? Para o praticante de e-sport, qual a diferença de ser cadastrado no CBDEL ou na plataforma Steam, né? Ah, tá. Na plataforma Steam, qualquer um se cadastra lá, porque você utiliza ela para acessar os servidores, fazer o download dos jogos. Isso é uma coisa. A CBDEL não é uma plataforma de acesso ao jogo em si, ao servidor do jogo. Aham. A CBDEL é uma instituição, como o CBF ou qualquer outra, né? Que administra o esporte e usa, inclusive, essas mesmas plataformas como o Steam. Entendi. São duas coisas diferentes. Totalmente praticamente. Aqui, ó. O Pedro Bizarro, falando aqui, ó, acho importante que haja vozes que representam o e-sports, independente dos grandes fabricantes. O e-sports tende a crescer com representação institucional. Aí é o que você falou também. Né? Então, Exato. a Thalita NNP, né? Esses campeonatos são fantásticos e muitos conseguem premiações com dinheiro, bolsas de estudos e etc. Exato. Tá aqui, ó. Rafael Ganassim, né? Tem campeonato de Pac-Man? Nossa, Não tem, mas dá pra Pac-Man, eu fazer. lembro. Aqui, ó, esse eu lembro, viu? Eu era bom nessa parte aí. Que Muito pergunta. bom. Mas tudo Antes, bem. Pac-Man, eu lembro aquele negócio lá. Boa ideia. O LC Cameron, aqui, ó, parabéns à equipe do MCTI, né, e ao ministro pela iniciativa. Valeu a pena esperar aqui. Excelente conversa. Transcendeu o tema e virou educação, ciência e tecnologia. Tá aí. Que bom. É mesmo, porque é um tema que realmente ele é transversal. Sim, ele tem sim. muitas aplicações, até na área militar. Você sabe que Muito, a games gente quer, nessa área inclusive. militar, né? Aquele simulador que eu senti os tiros era um simulador de guerra. É, Não era um jogo. você vê. Entendeu? Ele era para treino daquilo. Muita coisa. E tem muita gente também que leva, perdão, só fazendo um adendo a essa pergunta, não é só comércio, não é só evento comercial o esporte eletrônico, tem esse lado nosso. Então a diferença. Inclusive nós estamos focando muito agora na região Nordeste. Excelente. Aqui, esse é pergunta do Orange Maker, né? Programação é o futuro? É a realidade e é o É o presente. presente já, né? É o presente. É o presente já. E olha, essa é outra coisa que eu gostaria que tivesse em todos. Eu falei de educação financeira, né? Eu falei de educação para a vida, né? Das Sim. coisas que a gente usa. E programação, acho que a gente tinha que começar a ter desde Da base. desde o comecinho lá de O criança. esporte eletrônico traz isso, porque eu mostro para a pessoa num centro de esporte eletrônico, que é aquele que eu quero fazer, inclusive nas arenas olímpicas, nos centros todos, mesmo nos outros locais desativados, já que a gente estava conversando um dia sobre isso. É isso, é mostrar para ele, mas esporte eletrônico, meu amigo, não é só jogar. Você sabia que você consegue fazer isso lá atrás? Aham. Já imaginou programar e fazer isso? Ou fazer um que você queira, que você goste? Pois é, você falou de cidades, né, de Sim. jogos eletrônicos, e eu estava perguntando de universidades. Se eu não me engano, tem na Flórida, acho que é em Orlando, tem uma universidade que chama Full Sail. Full Sail é uma universidade lá que ela forma as pessoas são profissionais para produção ou para desenho de projetos Sim, de sim. jogos eletrônicos. Sim. Então, programação e o que eu vejo de programação, viu, Orange Maker aqui, é que não é só o fato de você programar um computador ou alguma coisa, mas é a maneira como você estrutura a maneira de pensar através da programação. Exatamente, a que- lógica, o algoritmo, é tudo lógico. Tem um começo, tem um meio, nunca vai ter um fim, uma programação, e ela te ensina a ter regras, a ser... o pensamento cartesiano, às vezes, ele é muito mal falado, mas não, é a visão, é o alinhamento que você tem Uma que forma seguir. pragmática de pensar nas Isso, coisas. porque você sabe. até no caos você tem ordem. É, Ele te ensina a ter ordem naquilo. pois é, isso é uma coisa E tem muito 5 bacana. linguagens, né, básicas. Tem a música, a matemática, tem o espiritual, Aham, tem o emocional e tem a linguagem de programação. pois é. Né?
Isso ajuda. Olha, Isso é pra eu vida. vou confessar uma coisa aqui. Né? Eu penso muito em gestão, logicamente, que eu tenho para gerir um ministério desse tamanho não é uma coisa fácil. Sim. Né? E, olha, eu já fui CEO de empresa, já gerenciei outras coisas, mas Perfeito. aqui é sempre complexo, porque você trabalha com pessoas, você trabalha Sim. com muitas instituições diferentes. E esse trabalho de desenvolvimento, você tem que achar um meio termo onde você usa a lógica, né? Então eu uso muito ideias de programação, eu quero fazer tal coisa, então eu tenho ali um tipo de algoritmo que eu vou Perfeito. desenvolvendo para cada projeto que eu quero fazer. E aí você tem que encaixar no meio desse algoritmo as relações humanas. Que foge de tudo São isso. pessoas, né? As relações humanas. Aí sempre tem esse elemento, né, Exatamente. elemento humano ali no meio, que é importantíssimo. A gente nunca pode esquecer essa parte, mas eu Nunca. acho importante ter esse contato com a lógica desde pequeno, somado, né? Por isso que eu falei de arte também, é outra coisa importante. São as disso, 5 linguagens básicas, nós vivemos isso e temos que entender, que não podemos rechaçar porque não entendemos. Entende sim, é só se dedicar um pouquinho. E como? Aqui o Jairo Martins, né? Pergunta interessante, acho que é uma coisa geral, que a gente está chegando no final do programa. Né? Uma pergunta, acho que para terminar no geral aqui, né? Como a gamificação pode ajudar a sociedade como um todo? Aquilo que nós falávamos, eu consigo. Gamificação eu pego uma situação em que eu preciso ensinar história, geografia e disciplina, relações interpessoais e tantos outros valores. Pego vamos fazer um. A gente já falou de tantas marcas, vamos falar mais uma vez, do Age of Empire. Eu consigo ensinar história, geografia, relações interpessoais, dependência e por aí vai. Consigo pegar um jogo de farming e mostrar para uma pessoa do agronegócio como é que ela tem que gerir aquilo, na agropecuária, na agricultura e por aí vai. Então a gamificação é isso. Olha, gente, a conversa está muito boa, a gente está chegando no finalzinho aqui, mas antes de terminar, eu queria primeiro avisar a todo mundo que está nos assistindo, e aliás, obrigado demais por estarem aí conosco, que amanhã também, né, nesse mesmo bate-local, às 19h30, nós vamos conversar com o deputado federal Coronel Crisóstomo, né, do PSL de Rondônia, né, falando sobre tecnologia e política, e o deputado Crisóstomo, ele é o líder, né, da frente, né, é o presidente da frente parlamentar para jogos eletrônicos também. Sim. Então, aí amanhã a gente vai continuar com esse assunto também, falando de jogos eletrônicos, falando, né, sobre essa frente, conversando lá com a carreira do Coronel Crisóstomo e como que ele tem encarado aí os desafios da política. Então, também é um assunto muito bacana. A gente costuma, na quarta-feira à noite, conversar com autoridades, conversar com os nossos parlamentares, para acompanhar o que eles têm feito, né? E também para ver essa relação com a tecnologia. Mas antes da gente terminar, eu queria fazer aqui um verdadeiro ou falso, né? Verdadeiro ou falso? Aqui, ó. Vamos começar. Esse aqui é bem bate-pronto aqui para você. Uma série de perguntas, o verdadeiro ou falso aqui. Eu acho importante para consolidar os conhecimentos aqui que a gente adquiriu nessa noite, né? Então, vamos lá. Começando a primeira pergunta aqui. Esporte eletrônico e jogo eletrônico são a mesma coisa? Não, não são. Falso. Aí, são coisas distintas, né? Sim. Segunda, jogo eletrônico ou esporte eletrônico são nocivos e causam vício? Depende de quem usa e da maneira que usa. É falso. É falso a princípio, né? Sim. Vamos lá, terceira pergunta. A indústria de jogos eletrônicos movimenta bilhões de dólares por ano? De jogos eletrônicos, sim. Aí, é verdadeiro. O esporte, vamos lá, próximo. O esporte eletrônico já é considerado um movimento olímpico? Não. Ainda Falta não, se adaptar aos perfis e valores do olimpismo, que é muito diferente do movimento olímpico, que é muito diferente do evento olímpico, do jogo olímpico. Precisa se adequar ainda. Está a caminho? Muito, muito. Vamos lá, próximo aqui. O videogame é só para criança? Nunca. A gente viu aqui, né, uma senhora de sei lá quantos anos. Nunca. E você vê com todas as aplicações, né, que tem também. Próximo aqui. Opa. Jogos de videogame incitam violência? Não. Falso. De maneira nenhuma. Aí, é falso. Existe todo um tratamento para isso também, né, dessas coisas. E como a gente que falou dos pais, a gente falou do pessoal de ciências sociais também, que tem uma função muito importante nisso, né? E olha, gente, passou rápido, né? Passou que bem bom, rápido foi bom. aqui. Isso é
Isso é bom, sinal que o papo foi muito bom. Sim. Né? Gente, nós conversamos com o Daniel Cossi, aqui ele é o presidente, né? O Presidente da CBDEL. Presidente da da CBDEL, né? E daí, o CBDEL é a Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico, né? Então, nós falamos desde aplicações, né, de gamificação, as tecnologias envolvidas, Sim. e isso vai de muitas delas, né, desde a parte do visual, áudio, sensores, Sim. inteligência artificial, a gente nem falou muito, mas inteligência artificial também. Não falamos de física quântica. Física quântica, a gente não falou de física quântica, eu anotei que a gente fala de física quântica, a gente acabou não falando, mas vai ficar para a próxima, a gente fala Sim. sobre, que é outro assunto magnífico aqui, né? A gente falou sobre muita coisa, falamos sobre como que os jogos podem ser utilizados, essas tecnologias podem ser utilizadas em muitas áreas, indo desde educação, indo até a área militar, né? Perfeito. Então, muita coisa no meio. E olha, eu queria agradecer e muito a sua presença aqui conosco. Espero que tenha gostado. Uma honra. Já falei, eu estou com o astronauta brasileiro, poxa vida. O super-herói nosso, poxa. Olha, gente, muito obrigado. Suas considerações finais aqui para... Só dizer que a CBDEL está disponível para todos, independente de qualquer tipo de atuação no esporte eletrônico ou não. Estamos abertos para os pais, para as pessoas interessadas da parte educacional, que o nosso forte é muito educacional. Dizer que nós estamos trazendo também a parte de turismo para cá, voltada para o esporte eletrônico, para trazer novos investimentos, e é isso. Está aberto muito a todos. Bom. Quem quiser então entrar em contato, põe aqui o site do CBDEL. Aqui, quem quiser entrar em contato é cbdel.com.br. Então tá aí, gente, cbdel.com.br, está aqui o site, né? Desce aqui para a gente ver a frente do começo do site lá em cima. Tá aí, né? CBDEL, Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. Quem tiver mais perguntas, quiser entrar em contato, né? Entra pelo site. Adorei o papo hoje, muito obrigado. Obrigado a vocês estarem aí conosco, né? Parabéns a todos aqueles que participaram aqui hoje. Obrigado pela participação de todos vocês também. E aí, gente, mais um Ciência e Tecnologia no seu dia a dia. Amanhã, lembrando, nós temos a conversa às 19h30, aqui também Tecnologia e Política com o deputado Coronel Crisóstomo. E é isso, um excelente final de noite para vocês, essa terça-feira. Obrigado por estarem conosco. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. E aí, gente, um abraço. Até a semana que vem. E até amanhã, né, também. Tchau, tchau.